o que é logística? Né? Várias pessoas confundem muito e acham que logística é só transportes. E logística não é isso. Aqui nesse escopo eu coloco para vocês todas as atividades que vão envolver a área e todas as atividades que ela vai trabalhar para poder fazer com que um fluxo funcione. Aqui, se a gente observar, a gente tem desde um fornecedor secundário, e aqui eu já coloco alguns exemplos para ficar nítido para vocês. Então a gente pega uma Vale que produz minério. O que acontece com esse minério? Ele, para chegar e ser transformado até a geladeira da sua casa, ele vai passar ainda por um fornecedor primário que vai fazer o aço, que no caso aqui, Usiminas. Da Usiminas, esse aço vai ser movimentado até uma indústria, exemplo a Whirlpool. Será fabricada a geladeira. Uma vez fabricada essa geladeira, do seu centro industrial, ela será encaminhada até o centro de distribuição. Por que já existe essa diferença, né, ou esses elos de uma cadeia? Porque geralmente as indústrias, se a gente pegar outros exemplos, a gente vai ver um exemplo claro. A Apple. Hoje, quando você compra um produto da Apple, ele é fabricado na China. E você consome esse produto aqui. Como ele chega até a sua casa? Ele é fabricado lá, é transferido para um centro de distribuição aqui no Brasil e, consequentemente, depois é encaminhado até um centro consumidor. Esse centro consumidor, normalmente uma loja de varejo, que você vai até essa loja de varejo comprar o seu produto. Finalmente, o produto é entregue ou não na sua casa. Depende do tipo, da modalidade do segmento que você está tratando. Depois, mais à frente, a gente vai ver um exemplo mais claro disso. Então, esse fluxo do material, desde a sua origem básica, uma commodity, minério, até a entrega de um produto final acabado, a gente vai ver a logística trabalhando em todas essas áreas. O que a logística faz, basicamente? Ela cuida de 3 áreas. Ela cuida de estoques, ou seja, qual é o nível necessário de estoques em cada um desses elos. O transporte, como transportar e como fazer com que esse produto mova nessa cadeia. E, por último, a localização, que nada mais é, segundo Balu, a forma com que a gente vai encontrar de fazer a distribuição e o nível de estoque na maneira mais econômica. Bom, além do fluxo, então, de materiais que a gente tem numa cadeia logística, a gente também lida com fluxos de informações. Hoje isso é mais nítido ainda com e-commerce. Hoje a gente entra num site da internet, compra um produto e através desse pedido desse produto, a gente vai ver a cadeia logística fazendo o mesmo trabalho. Então, antigamente também já existiam sistemas informatizados para se fazer esses processos. Aqui eu dou exemplos de algumas empresas ou de alguns sistemas de informação nessa área. Então a gente vai de sistemas de ERPs integrados, como SAP, Oracle, BAN, ou até mesmo TMS ou WMS, que são utilizados para se fazer o controle desses processos. Então, a logística ela vai trabalhar com essas 2 variáveis. Uma, o fluxo físico do produto. Então, mesmo com todo o avanço da tecnologia hoje, a gente, quando compra um produto, a gente não quer simplesmente um certificado desse produto. Se eu comprei uma geladeira como um exemplo, eu quero receber minha geladeira em casa e não um certificado da geladeira falando que eu comprei uma. Não é isso, eu não comprei ela por isso. E também o caso das informações, que é desde da questão fiscal, que é obrigatório a gente ter uma nota fiscal, todo um controle tributário, até mesmo um planejamento de produção da indústria, um planejamento de produção desse fornecedor primário ou secundário. Então a gente vê que a logística ela vai ser transversal e vai trabalhar com todas as áreas funcionais de uma empresa. Ok? Então, tanto na prática quanto na teoria, a gente vai ver que a logística, então, ela é uma base para que sejam feitos todos os processos que a gente tem em uma empresa, em um processo, em um fluxo comercial. Bom, para a gente estruturar, então, qual que é a definição de logística? Logística, então, é o processo de planejamento, implementação e controle da eficiência do quê? Dos custos efetivos de fluxos de estoque de matéria-prima. Por que falar de custo? Hoje em dia, a gente vai ver que os produtos eles tendem a se tornar commodities. O que é isso? Os produtos tendem a se tornar similares. Tenho várias formas de diferenciar um produto,
mas nem sempre eu consigo fazê-lo. Portanto, quando a gente tem produtos que são similares, o consumidor tende a comprá-los de acordo com o preço que ele tem no seu mercado. Portanto, cada dia que passa, o consumidor quer quer comprar um produto com um preço inferior que tenha a mesma especificação técnica de um outro. Traduzindo isso, hoje quando eu vou comprar uma TV, me importa muito mais se ela é de LED ou LCD e não mais quais são os componentes que a compõem, porque esses já são padronizados. Portanto, por que falar de custo? Porque o menor custo possível de logística trará uma diferenciação nesse preço final que o consumidor vai comprar. Então, logística hoje é reduzir os custos desse fluxo físico dos materiais para que chegue ao consumidor cada vez a um custo menor. Porque tem uma outra coisa, o consumidor nem sempre quer saber qual foi o custo logístico daquele produto. Quando você recebe um produto na sua casa, você não quer saber quanto custou a logística daquele produto. A logística ela tem esse pequeno problema, ou esse desafio. Você não quer saber quanto é que ela vale. Quando ela não acontece, você vê o que ela significa. Então, se você encomendou um produto e ele não chegou na sua casa, você tem um problema. Porque você queria o seu produto naquela hora, naquele dia. Se ele não chegou, eu atribuo um custo muito elevado à logística. Então, além então do custo de matéria-prima, do custo do estoque circulante, que é o custo de quê? O que é esse estoque circulante? Não sei se vocês já viram, mas no final do ano, as indústrias, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil alguns segmentos já nos dão essas informações, mas nos Estados Unidos se mede o desempenho da economia do próximo ano pelos indicadores de formação de estoque do ano antecessor. Porque com isso a gente vê se a economia ela está propensa a crescer ou não. Então, se eu tenho altos níveis de estoque, significa que houve uma retração de mercado. Com isso, a gente tem um problema para o próximo ano. Então, controlar esse nível de estoque significa aumentar ou não o custo daquele produto no mercado. Por quê? Um sinônimo de estoque é dinheiro. Estoque é dinheiro. Então, se eu deixo o dinheiro parado à toa, significa que eu estou perdendo dinheiro. Ok? Então, da mercadoria circulante, do produto acabado e o controle das informações, como eu mesmo disse. Então, é necessário um fluxo de informação para saber o que o cliente quer, quando ele quer e como ele quer. Então, a logística vai trabalhar com o meio físico e com as informações necessárias para fazer o processo funcionar. Isso tudo cuidando desde a origem, como eu mostrei no fornecedor secundário, até o consumidor final. Buscando o quê? Buscando atender os requisitos do cliente. Requisitos do cliente entende-se hoje custo, menor custo possível, na hora que o cliente quer, quando o cliente, aonde o cliente quer, então, quando e onde o cliente quer. Hoje em dia, de novo, com o e-commerce, a gente vê que eu quero um produto na minha casa. Antigamente bastava levar até uma loja no shopping ou um centro comercial numa cidade. Hoje não. Hoje, muitos produtos você tem que entregar na sua casa. Bom, uma outra definição para a gente poder tangibilizar o que a logística vai fazer para as empresas é a definição do Bowersox. Bowersox diz: logística é um esforço integrado com o objetivo de ajudar a criar valor para o cliente, pelo menor custo possível. Existe para satisfazer as necessidades dos clientes, facilitando as operações relevantes de produção e de marketing. O que ele quer dizer? Aqui eu coloco um exemplo da Domino's Pizza. Por que tratar esse exemplo? Hoje em dia, quando a gente fala de entrega de pizza em casa, já é algo antigo. Pois quando isso foi criado, e foi criado pela Domino's, ela criou valor. Com o quê? Com logística. Por quê? Ou o consumidor ia até uma pizzaria, um restaurante, para consumir uma pizza, ou ele não consumia. O que a Domino's viu? Além de entregar o produto na casa do consumidor, ela viu que era um fator condicionante a questão do tempo. Então não adianta entregar uma pizza com 2, 3 horas, sendo que o consumo é muito rápido. Então, o que ela criou como diferencial para o seu produto? Porque olha só que interessante. Como diferenciar uma pizza?
o que uma empresa pode fazer que a outra não possa? Nada. São componentes, elas não produzem esses componentes. Então, o que elas fizeram? Para poder criar um diferencial competitivo a esse produto, a Domino's começou a entregar em casa e com o compromisso que essa entrega seria feita em até 30 minutos. Isto revolucionou o mercado. Revolucionou tanto para o consumidor quanto para as empresas que trabalhavam nesse segmento. Então, eu consegui agregar valor a um produto com logística, porque eu entrego ele na sua casa em um curto tempo. Imagina, eu vou fazer previsão de consumo de pizza, cheguei em casa, estou com fome ou não estou? Aí eu espero 3 horas para uma pizza chegar na minha casa, a fome já passou, né? Então, a gente vê que isso é um fator condicionante e importante para que as empresas possam criar um diferencial competitivo. Além da pizza, a gente tem vários outros exemplos que vão criar valor, por exemplo. Aqui eu dei um exemplo de marketing, vou dar um exemplo de produção. O Just in Time, ou o sistema JIT. O que foi o sistema JIT? Quando a Toyota decidiu implementar o sistema Toyota de produção, o que ela fez? Ela descobriu que a formação de grandes níveis de estoque afetava a qualidade do produto. Por que isso? Se eu tenho lá, eu estou fazendo um carro e tem muitos componentes à disposição. Imagina, estou pegando um componente para montar no carro. Ao montar esse componente, eu deixo ele cair no chão. Se eu tenho muitos à minha disposição, qual que é a tendência? Coloco esse de lado, vou lá, pego um outro, monto o componente correto e a vida continua. Só que ela considerava aquele produto danificado como um produto bom e ela não pedia ressuprimento. Com isso, uma hora, quem não viu esse componente caindo no chão, vai lá e monta esse componente e gera um problema de qualidade no produto. Então, a Toyota identifica que o JIT, como muitos acham que é um diferencial porque reduz o estoque, e esse o objetivo dele, não é esse o objetivo dele, esse é o meio do Just in Time. É reduzir estoques para quê? Para otimizar o processo, para melhorar a qualidade, para reduzir custos. Porque quando eu controlo efetivamente o que eu tenho à minha disposição e trato esse componente com todo o carinho ou cuidado que deve ser tratado, eu consigo reduzir meu custo de reparação, de manutenção, todos os custos que são infinitamente superiores. O que vocês acham que é mais barato? Recuperar um carro na montadora ou recuperar quando depois ele está com você? Para eu recuperar um carro quando está contigo, eu tenho que pegar esse carro, levar uma concessionária, fazer um recall, fazer toda uma logística para poder trabalhar em cima daquele componente defeituoso. Então, infinitamente mais barato fazer isso lá na origem. Então, com isso, ela reduz e melhora a qualidade dos seus produtos. Então, ela se torna referência nesse setor. E se torna referência, inclusive, tendo a maior margem de contribuição por veículo produzido. Por quê? Porque ela reduz os custos dos processos não otimizados, dos processos ineficientes. Aqui, para a gente também, para ajudar nessa comparação do que é a logística, o que a logística é importante em cada tipo de produto, a gente tem que considerar que a gente tem diversos segmentos. E há algo que a gente precisa entender. A logística é importante ou não em todos os produtos? Bom, ela vai ou não criar valor dependendo do segmento que esse produto estiver.